Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do nosso queridinho aqui do canal, o BOD, ou Bodão, não vou nem falar mais BOD B11, da Bocaina Gestora. E vamos falar do relatório do mês de outubro, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de novembro. Mas antes eu vou passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 11,3%, o que eu considero, se esse fundo fosse high grade, eu consideraria um rendimento baixo, porque o que eu considero o mínimo para um fundo high grade é 11,5%, não menos do que isso. E ele aqui seria 11,3%. Mas tem um detalhe, esse fundo não é high grade. Esse fundo aqui é middle risk, ou seja, esse retorno não era para ser apenas 11,5%, como eu falei. E para mim, no mínimo 13%. Ou seja, logo de cara, ele está cerca de 2% abaixo desse meu yield mínimo que eu pediria. Só que tem um detalhe maior ainda. O P sobre VP dele está atualmente 0,90, ou seja, ele está com 10% de desconto. E a gente já sabe, pelos vídeos do canal, para quem acompanha todos os vídeos, sabe, esse P sobre VP com esse desconto de 10% causa uma distorção nesse yield dos últimos 12 meses. E se eu fizer aquele ajuste que eu gosto de fazer para vocês, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, esse yield cairia de 11,3 para apenas 10,2. Ou seja, um yield absurdamente baixo para mim. É muito baixo, considerando que esse aqui é um fundo, como eu falei, middle risk. Se ele fosse high grade, já estaria em torno de 1,5% abaixo. Mas ele sendo middle risk, ele está como se fosse 3% abaixo do que ele deveria estar. E tem um motivo para isso, Adriano? Tem, meus amigos. Sabe qual é o motivo para isso? Eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Tá aqui. Chegamos aqui numa das últimas páginas do relatório, onde ele mostra os dividendos distribuídos. E a gente percebe nessa coluna aqui, que essa coluna é a amortização do principal. Ou seja, o fundo está entregando o valor patrimonial da cota e do fundo propriamente dito para o cotista de volta. E nesse ano, ele já fez isso em abril, 3 centavos, em junho, 10 centavos, em setembro, 9 centavos, em outubro agora, 10 centavos. Ou seja, nesse ano, já devolveu para o cotista o valor patrimonial de cerca de 32 centavos do valor patrimonial do fundo por cota. E esse yield que eu passei para vocês é o yield, só considerando o yield dos rendimentos. Esse aqui, a amortização de rendimentos. Então, por isso, o valor que eu passei para vocês não inclui esse valor da amortização, porque nos sites que calcula o dividend yield, ele exclui do valor do yield distribuído no ano, esse valor que é dado como amortização. Por isso que esse yield está tão baixo. Se eu colocasse nessa conta esses 32 centavos que o fundo distribuiu como amortização e juntasse tudo, aí esse yield subiria bastante, melhoraria bem. Mas como o site faz esse tipo de cálculo, excluindo as amortizações, eu acho que deve ser algo mais correto de passar para vocês. Agora, se a gente olhar para o dividendo pago nesse mês, mesmo que tenha sido por amortização de 10 centavos, a gente vê que ele deu um retorno do mês de 1,19%. E esse 1,19% é o que normalmente os fundos high yield estão trazendo, acima dos middle risk. Mas é por causa dessa questão, porque ele trouxe amortização. Se eu fosse considerar o valor distribuído por rendimento mesmo, propriamente dito, seria zero. Então o yield seria zero. Vindo aqui para o resumo do mês, a gente vê que o fundo distribuiu 10 centavos, a gente acabou de ver que foi via amortização do valor da cota patrimonial, que foi pago no dia 7 de novembro. O valor da cota de mercado do fechamento do mês de outubro era R$ 8,27, atualmente está praticamente R$ 8,00. O valor da cota patrimonial era R$ 8,92 antes dos dividendos. Depois dos dividendos caiu para R$ 8,82. Então você vê claramente, meus amigos, que ano após ano o fundo vai perdendo valor patrimonial. Eu não sei exatamente quanto foi o valor da cota patrimonial inicial do fundo, porque eu tentei buscar e eu descobri que o primeiro relatório do fundo saiu apenas no final do segundo ano que o fundo tinha sido lançado. Por incrível que pareça, o fundo foi lançado na bolsa, começou a distribuir dividendos já no início de 2022. Eu creio que ele foi lançado na realidade no final de 2021. Primeiro mês de 2022 ele já começou a distribuir. E só saiu o primeiro relatório de dezembro de 2023 no mês de janeiro de 2024. Ou seja, o fundo tem muito pouco tempo de relatório. Esse aqui é o 11º relatório do fundo apenas. Foi os 10 meses desse ano, de janeiro a outubro e dezembro do ano passado. Apenas 11 relatórios que o fundo tem. Então, por isso eu não consegui encontrar o valor patrimonial inicial do fundo, mas eu creio que era na faixa de R$10. Para vocês terem uma ideia, no primeiro relatório que o fundo lançou, que é de dezembro de 2023, o valor da cota patrimonial era R$9,50. E na época ele já tinha feito alguns
algumas distribuições de amortização. Mais de 50 centavos, para vocês terem uma ideia. E o valor da cota patrimonial era R$ 9,50. Ou seja, provavelmente a inicial era R$10 e agora está apenas R$ 8,92. Ou seja, ele está consumindo o valor da cota patrimonial. Espero que ele pare com isso, porque daqui a pouco tá R$ 8, depois cai para 7, vai sempre diminuindo o valor se eles não pararem com esse negócio, já que o valor da cota patrimonial deles não se valoriza como acontece, por exemplo, lá com o juro 11, com o CDI 11. Lá claramente se valoriza e valoriza bem. Aqui quando se valoriza, valoriza um pouquinho. O valor da taxa média dos ativos do fundo é IPCA mais 9,91. Para mim é praticamente, tá já beirando o high yield, porque para mim high yield seria IPCA mais 10,5 e 9,91 tá bem próximo de 10,5. E tem gente que é mais rigorosa, já vai considerar um IPCA mais 10 ou até IPCA mais 9,5, 9, vai considerar já high yield. Eu ainda considero middle risk, mas já tá se aproximando do high yield, o que torna vários ativos do fundo mais arriscado. A gente sabe que boa parte da carteira tem rate, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, mas mesmo assim, quanto maior essa taxa, maior o risco de tomar calote. Sempre tem que lembrar desse detalhe, porque fica mais difícil do devedor pagar. Aqui eu marquei as últimas distribuições de dividendos do fundo durante esse ano. Você vê que ele pagou 10 centavos várias vezes e pagou 2 vezes 9 centavos. Uma das coisas que ajudou nessa queda do valor de mercado da cota. Muita gente saltou fora do fundo por causa desses dividendos mais baixos. Mas também tem a questão que eu gosto de falar, e eu estou falando praticamente em todos os vídeos. O mercado de fundos como um todo, seja ele fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, sofreu muito nos últimos 2 meses, desde setembro, para ser mais preciso, porque se você olhar a cota do fundo de mercado, até o final do mês de agosto está na faixa de R$9 e agora está apenas R$8. Por quê? Exatamente porque nesses 2 meses aconteceu aumento da taxa da Selic. Esse aumento da taxa Selic causou um aumento da taxa de juros futuros e, consequentemente, aumentou as taxas do Tesouro IPCA+. E aí muita gente migrou, tirou o dinheiro da renda variável, vendeu cotas dos seus FIAGROS, FIINFRAs, fundos imobiliários e foi lá investir em IPCA+, que ele considera mais seguro. Apesar daqui, nesses fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs, o retorno ser maior. Principalmente porque aqui não tem desconto de imposto de renda. E lá no Tesouro, que tá IPCA mais quase 7, tem desconto de no mínimo 15% se você deixar o dinheiro parado por 2 anos. Deixando o dinheiro parado por 2 anos, você tem pelo menos 15% de desconto. Aqui não tem desconto e tem um spread em relação à taxa do Tesouro IPCA. Ou seja, tem um ganho em relação à taxa do Tesouro IPCA, fora essa ausência de desconto do imposto de renda, que melhora mais ainda esse spread na prática. Aí ele fala que tem uma janela de oportunidade que nos últimos meses, na realidade, nos últimos 2 meses, já estamos entrando para o final do 3º mês na prática, porque começou no começo de setembro, aí setembro todo, outubro todo, e a gente já está chegando no final de novembro e ainda continua. Então, na realidade, são quase 3 meses. Nesses 3 meses, basicamente, ocorreu uma queda de cerca de R$1. E é realmente isso. No final desse relatório do mês de outubro, ainda não estava cerca de R$1. Era, na prática, cerca de 70 centavos. E agora já está mesmo R$1. Caiu mais uns 30 centavos desde o final do mês de outubro para agora. E ele diz de novo que ele disse no mês passado que, segundo a análise de negociações dele, eles estão observando que muitas movimentações estão se concentrando em vendas de uma única corretora. Eu não sei qual seria essa corretora, que é, tipo, ele dá a entender, entre aspas, que tem usuários de uma corretora que estão sendo orientados a cair fora do fundo e levar o dinheiro deles para outro lugar. Basicamente é isso que eles estão falando, entre aspas. Não está claro aqui, mas dá a entender isso. Eles também não falaram qual é o nome da corretora. Digamos que foi, por exemplo, uma XP da vida. Então a gente não sabe, mas eu acho que isso aí é suposição meio sem sentido. Ter essa orientação de tanta gente tirar o dinheiro do BOD 11 e mandar para renda fixa. Segundo uma orientação aqui, por exemplo, dos assessores de investimento. Apesar de eu já ter ouvido falando que tem assessor de investimento dizendo isso. Tire o seu dinheiro aqui do fundo imobiliário e coloque aqui no Tesouro IPCA+. Mas eu não sei se é isso que está acontecendo também em relação ao BOD 11. Aí aqui no final dessa mesma página ele fala que no histórico de cotações do BOD 11, ele trabalhou desde 2023 sempre com um ágio médio na faixa de 2,4%. E aí ele mostra aqui, a tabela dele, Teve momentos que ele ficou com um ágio de 5%, que foi o máximo dele, 4%, quase 3%, 2%, na média 2,4%. E agora a gente já sabe que ele está com desconto de 10%. Ou seja, antes ele sempre estava com um ágio, e agora está com desconto, e um desconto grande. Porque o ágio que ele tinha era um ágio bem pequeno. Era um ágio que não dava nem muita vantagem quando ele lançava uma emissão de cotas. Com essa cobrança de taxa de emissão, o valor da cota na subscrição fica praticamente o valor de mercado e às vezes nem acaba compensando comprar muito.
E agora com esse 10% de desconto tá um negócio bem interessante. E aí ele mostra nessa tabela de sensibilidade que a TIR líquida do fundo, se você comprar nesse valor de hoje, que é mais ou menos R$8, IPCA mais 10, ou seja, tá te dando 3% de ganho em relação ao Tesouro IPCA mais, considerando o Tesouro IPCA mais 7. Isso fora o desconto do imposto de renda. Ou seja, na prática, tá te dando uns 4% de ganho em cima do Tesouro IPCA. É algo muito top. E aqui é TIR líquida, ou seja, já excluindo o valor da taxa de administração. A gente chega aqui nessa parte da diversificação do portfólio, mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você possui o BOD 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição até para diminuir o seu PM, aproveitando esse momento que ele tá super descontado? Ou ao contrário disso, você tá pé da vida porque ele tá pagando apenas 10 centavos faz um bom tempo e ainda tá tendo essas entregas de valor de amortização de cota para você? Você tá pensando em reduzir sua posição, zerar sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. Meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado sobre FIINFRA, fundo imobiliário, FIAGRO? Escreva agora mesmo. Não pense mais nada. Já se inscreve, já larga aquele likezão. Não pense duas vezes. Larga o like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair, você já tá assistindo, já tá engajando e também comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o mais possível para no mês que vem trazermos mais uma leitura do relatório do BOD 11 aqui para vocês do relatório do mês de novembro. E a gente vê aqui que o fundo possui uma diversificação ok, eu não vou dizer que não é muito boa, são 23 ativos. A gente vai ver algumas posições que eu considero perigosas no fundo, que são valores arriscados. E se você pegar aqui o top 5, não vou falar nem o top 3, eu marquei top 3, mas vamos falar aqui top 5. O top 5 setores que o fundo investe, que são saneamento, fibra, que eu acho que é fibra ótica, transmissão, rodovias e energias renováveis, totaliza 70% do investimento do fundo. Eu marquei isso porque ele sempre está falando isso, mas até agora não aconteceu. Isso aqui, meus amigos, é o que ele vem falando desde o relatório do começo do ano, falando sobre o possível ganho de um rate pela MESI T1. A gente vai ver daqui a pouquinho na carteira do fundo. Lembrando que atualmente o fundo se encontra com praticamente 30% do patrimônio líquido sem rate, já considerando o caixa, mas se a gente desconsiderar o caixa, nas debêntures propriamente ditas e CRI que o fundo tem, que ele tem um CRI, ele possui 22% dos ativos sem rate, o que está na média da maioria dos FIINFRAs atualmente, que a maioria tem debêntures sem rate entre 15% a 25%. Na média é isso, entre 15% e 25% sem rate. Ele aqui tá 22%, tá dentro da média. Chegando aqui na carteira do fundo, aí eu mostro para vocês, aquela que ele fala sempre que tá em busca do rate, essa aqui, ó, a debênture a MESP 11, pertence a esse emissor aqui, a MESI T1. E é uma posição arriscada do fundo porque atualmente é 9% do patrimônio líquido. Já chegou a ser 15% antigamente, antes da última emissão. Quando teve a última emissão, diluiu o patrimônio líquido do fundo e caiu para 9%. Continua sem rate até hoje. Lembrando que eu gosto sempre de lembrar que eu considero que seja o ideal, no máximo, o devedor ter 5%. Menos de 5, melhor ainda. Mas eu ainda aceito se ele for até 8%. Aí você vê que aqui tem 3 ultrapassando esse limite de 8%. Para mim não era para passar de 8% de jeito nenhum. A gente vê que tem a regra 11 passando de 8%, tem a MESP 11 e tem a SCPT 13. Essas 3 estão acima de 8%. Essa quase 10% e essa aqui 9%. Essa aqui é uma posição nova que ele comprou recentemente. Aqui nessa coluna a gente vê o nome do devedor. Ao invés de ficar no começo fica só o código da debênture e da CRI. Ele tem uma CRI aqui. Essa aqui é uma CRI, a única CRI que o fundo possui, o resto é debênture. A gente vê o valor investido aqui. Nessa outra coluna a gente vê o valor do patrimônio líquido investido em cada uma dessas debêntures. Aqui a gente vê o indexador, a maioria é IPCA, tem quase nada de CDI. E aqui a gente vê a taxa na marcação a mercado, que é a que o fundo considera como a principal. Aqui a gente vê o valor total investido no fundo, 536 milhões, tem mais 42 milhões em caixa, totalizando patrimônio líquido do fundo de 579 milhões praticamente. A gente vê que atualmente ele possui cerca de 93% do valor investido em debêntures e na CRI que ele possui, a uma taxa média de IPCA mais 9,91. Aqui ele faz tipo um rearranjo para deixar esse CDI convertido em IPCA. E ele coloca aqui como fosse tudo IPCA. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado? Se inscreva agora. Agora é mesmo. Já larga aquele likezão muito importante. Larga o like, comenta aqui, ativa o sininho para no próximo mês termos a maior quantidade de views possível para trazermos mais uma leitura do relatório do mês de novembro aqui do nosso BOD 11, ou nosso querido Bodão, para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!